A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a LDO, foi aprovada em primeira votação nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. O texto original recebeu 113 emendas, mas apenas 61 foram acatadas pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Agora, o texto segue para análise da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e depois volta ao plenário para ser apreciado em segunda votação e a redação final. E esse é um dos assuntos agora na nossa entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual pelo PP, Paulo Araújo. Boa tarde, deputado. Muito boa tarde. Deputado, e tem gente reclamando aí que, olha, por que é que o governo não colocou o pagamento da RGA no orçamento, na LDO do ano que vem, já que tem superávit? Foi, inclusive, a discussão acalorada, né, no plenário. Então, assim, para você, servidor público que está nos acompanhando, a LDO, Lúcio, ela traz a previsão de pagamento de RGA. Ponto. Inclusive, no uso da minha fala, direcionada inclusive aos deputados da oposição, né, que falam em verdades no plenário com relação à previsibilidade de pagamento de RGA. Ela está A oposição não está falando a verdade, é isso? Não. A RGA está prevista, então? A RGA está prevista na LDO, ponto. Agora, é lógico que nós, deputados, principalmente os deputados, servidores públicos que defendem aí os servidores públicos, querem, logicamente, que mais garantias junto à LDO. Inclusive, eu sou autor de uma emenda, a LDO, que traz de forma mais clara o pagamento da RGA. Há uma intenção do governo do Estado em pagar o RGA. Agora, essa discussão, inclusive, ela precisa voltar um pouco lá atrás, quando nós discutimos a questão da reforma tributária. Aqueles deputados que efetivamente apoiam a causa dos servidores, lá atrás, Lúcio, lá atrás nós tínhamos que dar um voto de confiança ao governo, porque é dali que vai sair os recursos financeiros para poder pagar o RGA dos servidores públicos. Eu votei a favor da matéria, da reforma tributária. O que nós precisamos fazer é equilibrar. O senhor está falando aí a revisão dos incentivos fiscais, é isso? Revisão dos incentivos e reforma tributária. Lá atrás, era dali que sairiam os recursos financeiros para a gente poder equilibrar as receitas, equilibrar as despesas. Para pagar o RGA, nós precisamos ter recursos financeiros. Não adianta ter previsão. Mas o seguinte, quem aprovou aí foi o governo, né? Os deputados ligados ao governo, porque eles são maioria. Mas nós tivemos 13 O voto da oposição não alteraria nada. Sim, nós temos deputados que são servidores públicos também, né? E que defendem o pagamento do RGA. Então, lá atrás, para que nós pudéssemos ter a condição ideal de pagar, primeiro, salários em dias, pagar o nosso RGA, pagar ganho real, nós precisávamos, sem dúvida alguma, organizar as questões financeiras e as questões orçamentárias do Estado. Então, decisão acertada do governo, quando propôs lá atrás a reforma tributária e trouxe a emenda na LDO, aliás, trouxe no corpo da LDO a previsão de pagamento de RGA aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Esta é a verdade. LDO, protocolada na casa pelo governo do Estado, prevê o pagamento do RGA. Deputado, vamos aqui a um outro assunto polêmico. É uma pergunta aqui de um telespectador aqui do Jornal do Meio-Dia. Vamos então aqui a esse questionamento. Gostaria de saber do deputado Paulo Araújo se ele ainda tem dúvidas das reais intenções em relação ao cota zero, porque o governo não está preocupado em preservação e muito menos em sustentabilidade. Se estivesse, não estaria querendo a implantação de 121 PCHs em nossos rios. Isso é preservar ou matar os nossos rios? Preservação se faz quando se cuida, limpa e fiscaliza. A pergunta é da Ana Lúcia. Ana Lúcia, inclusive sou autor da emenda, protocolamos hoje solicitando uma audiência pública para que nós possamos discutir o impacto, de modo geral. Inclusive,
convidamos vários profissionais que entendem da área. Nós estamos falando da questão do manejo do jacaré, nós estamos falando da questão do tratamento da água, nós estamos falando da questão do repovoamento do rio, nós estamos falando da questão da cota zero, da piracema, enfim, de várias situações. Quando você vai tratar especificamente o tema, Lúcio, todo mundo termina linkando, né? Inclusive, eu acompanhei ontem, atentamente, uma discussão muito boa no programa do Antero, com vários profissionais, né, professores que entendem da área, inclusive uma pergunta bem objetiva ao professor, se eu não me engano, o professor Rubens, a respeito da questão das PCHs no Pantanal, né? Então, essa audiência pública ela vai ser importante para que a gente possa ouvir as pessoas que realmente entendem do setor. Na questão da cota zero, qual que é o impacto? O que o governo precisa fazer, de fato, para a gente poder fomentar o turismo, o peixe no rio está acabando, está diminuindo, como que está a cadeia do peixe. Então, todas essas informações técnicas, infelizmente, eu não tenho. Estou buscando e nós vamos fazê-la de forma aberta, através da audiência pública. Então, não vai ser uma audiência pública para encher o plenário. Vai ser uma audiência pública para que a gente possa ouvir das pessoas que entendem o que é que nós devemos fazer com relação à questão do peixe, porque ela está linkada com vários setores. Por exemplo, uma coisa é comum, a questão da água, né? Então, assim, de forma bem resumida, do que o peixe se alimenta? Da água e da comida. Logo, se nós estamos jogando esgoto no rio, nós não estamos contribuindo para que a gente tenha uma cadeia do peixe autossustentável. Então, é uma situação que precisa ser combatida, e entre outras ações, né? Inclusive, Lúcio, eu acredito que o projeto protocolado na Assembleia Legislativa, ele possa sofrer algumas alterações. O governador, por exemplo, já sinalizou na questão do seguro-desemprego, principalmente os pescadores que utilizam, né, aí, que tem a atividade principal a pesca, entre outras ações. Então, é um assunto aí que, sem dúvida alguma, ainda vai ser mais discutido aí na Assembleia Legislativa. A previsão de votação é lá para novembro, para dezembro, né? Deputado, antes da gente encerrar aí, um questionamento aí sobre as eleições do ano que vem. O deputado Paulo Araújo faz parte da base governista lá na Assembleia Legislativa. O senhor é do PP. Aqui em Cuiabá, o PP é aliado do prefeito Emanuel Pinheiro. E aí, no ano que vem, como é que vai fazer? Como é que o senhor vai conciliar essa questão, sendo aliado de Mauro Mendes no governo e aliado de Emanuel Pinheiro na prefeitura, e tudo indica aí que cada um estará num palanque diferente no ano que vem? Lúcio, nós temos 141 municípios. Essa situação de Cuiabá pode ser que se replique em vários outros municípios, né? Por isso que o Partido Progressista elegeu vários diretórios municipais, para que os diretórios possam ter vida própria, segurança política, segurança jurídica, para decidir o que é melhor para o partido dos municípios. Mas aqui em Cuiabá, qual é a opinião do senhor? Aqui em Cuiabá, o PP faz parte da base do prefeito Emanuel Pinheiro. O nosso presidente do diretório eleito em Cuiabá é o nosso secretário Vander Lúcio, que inclusive é secretário do prefeito Emanuel Pinheiro. A tendência aqui, logicamente respeitada a decisão do PP municipal, é de caminhar junto, caso o prefeito Emanuel Pinheiro seja candidato à reeleição. Em outros municípios, por exemplo, não tenha dúvida que nós vamos apoiar candidatos que têm o apoio também do governador Mauro Mendes. Faço parte, sim, da base do governo, do nosso governador Mauro Mendes, e na situação envolvendo Cuiabá, eu, como deputado, com relação boa, inclusive, com o prefeito Emanuel e também com o nosso governador, é fazer com que a gente consiga converter as ações, até porque a eleição é ano que vem, em coisas boas para a população. E como é que o senhor avalia, por exemplo, deputado, essas críticas duras do próprio governador Mauro Mendes em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro? Tive a oportunidade de falar com os dois, tanto com o prefeito Emanuel Pinheiro, que é meu amigo, quanto o governador, que também é meu amigo. A sugestão que eu sempre dou aos dois é que as questões deixem para o ano que vem, no período eleitoral. Agora, nós precisamos trabalhar de forma coletiva. Cuiabá precisa do Estado, o Estado precisa de Cuiabá. Mas o senhor concorda com as críticas do governador? Não, nem de um lado, nem de outro. Nem de um lado, nem de outro. As questões políticas, e a gente tem que respeitar, tanto o posicionamento do prefeito Emanuel, quanto o posicionamento do governador Mauro Mendes. As oportunidades que eu tenho de falar, tanto com o nosso governador quanto o nosso prefeito, é que as questões meramente políticas
sejam deixadas lá para as eleições. Nós precisamos trabalhar em prol de Cuiabá e de todos os municípios, porque essa situação política aqui de Cuiabá, imagine você não, que também não se replica, por exemplo, em Rondonópolis. Rondonópolis nós vamos ter Zé Carlos do Pátio, que é um opositor do governo, não tenho dúvida que o governo também vai ter um candidato. Lá em Rondonópolis nós podemos estar juntos num candidato apoiado pelo nosso governador. Então, o trabalho político, Lúcio, que a gente realiza é para que todos partidos que fazem parte da base do governador Mauro Mendes, o PMDB, por exemplo, nós temos lá a deputada Janaína Riva, deputado Dr. João, deputado Romualdo, que é do mesmo partido do prefeito Emanuel Pinheiro. O PP faz parte da base do governador Mauro Mendes e entre outros partidos. É que, na minha avaliação, esses partidos poderiam estar alinhados, principalmente nas grandes cidades do estado de Mato Grosso. Esse é um posicionamento meu. Agora, é lógico que a gente respeita tanto o posicionamento... Mas pelas trocas de farpas aí é difícil, né, deputado? Você não acha? Assim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, as questões pessoais, elas precisam ser... numa disputa política, nós temos questões maiores, que as questões partidárias, né? Então, logicamente que nem todo mundo precisa ser melhor amigo do outro. Agora, nós temos as questões maiores, as questões macros. Nós agora, o governador Mauro Mendes, agora está com as tomadas de decisões que foram dadas junto ao governo do estado, melhorando as condições financeiras e orçamentárias, todo mundo sabe, herdou um estado quebrado, com dívidas milionárias, na saúde, por exemplo, 700 milhões de reais. Então, são ações importantes que nós precisamos desencadear neste primeiro momento. As eleições, Lúcio, é ano que vem, lá para julho e agosto. Por enquanto dá para ficar em cima do muro ainda, né, deputado? Não é questão de em cima do muro. A questão é trabalhar em prol da população. Cuiabá precisa do Estado, o Estado precisa de Cuiabá. Poderia ser o contrário também. Você imagina, só porque eu sou amigo do prefeito Emanuel, deveria ser oposição ao Mauro, ou porque eu sou amigo do Mauro, deveria ser oposição ao prefeito Emanuel. Tem coisas maiores. Eu sou presidente da Comissão de Saúde. Eu trabalho, por exemplo, para que o governo do Estado, diferentemente de questões partidárias, tenha tratamento igualitário no repasse de recursos financeiros, incluindo Cuiabá. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez.